Hoje eu vim abrir meu coração para conversar com você, mulher, sobre o chamado das mulheres que se curam. Mas antes de falar sobre o evento em si, eu sinto que eu primeiro preciso falar sobre os momentos em que nós estamos vivendo, porque nada é por acaso. Existe uma energia coletiva acontecendo nesse exato momento, uma energia de transformação, de movimento e de despertar. E muitas mulheres estão sentindo isso dentro de si. É um certo incômodo, uma inquietação, uma vontade de mudar, de romper padrões antigos e de começar uma nova fase da vida. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Adriana Rezende, sou terapeuta holística e a sua busca é a minha também. E olha mais, voltando ao assunto, olha que interessante tudo isso. Vamos falar sobre a energia que está acontecendo de 2026. Na numerologia, 2026 é o ano 1, uma energia de ano 1, que na soma do ano vai dar 1. Esse 1 representa exatamente recomeços, novos caminhos, novas escolhas, novas versões de nós mesmos. É um ano que traz força da iniciativa, da coragem de sair do lugar e da ação. E é como a vida estivesse falando assim pra gente. Não dá mais para permanecer exatamente da mesma forma. E eu acho isso muito interessante, porque tantas mulheres estão vivendo isso ao mesmo tempo. Mulheres percebendo que precisamos olhar para nós mesmas, para as nossas dores, para as nossas emoções, para as nossas máscaras que foram criadas durante anos para sobreviver. Mas olhe isso como julgamento, e sim com acolhimento. Porque a cura não é a guerra contra nós mesmos, a cura é a consciência. E além disso, se a gente olhar para a numerologia, também existe todo um movimento espiritual e energético sendo associado a esse novo ciclo. Né? E quando a gente vamos falar sobre a espiritualidade. Na espiritualidade, aponta que 2026 é um ano fortemente ligado à energia de Oxóssi. E quem é Oxóssi? O que ele representa? Ele representa fartura, sabedoria, direção, conhecimento e abertura de caminhos. Ele é conhecido como um grande caçador das matas, aquele que caminha com estratégia, inteligência e conexão com a natureza. Ele é tão interessante porque tem uma frase que eu acho muito bonita quando fala de Oxóssi, que ele é o guerreiro de uma flecha só. Por que esse guerreiro da flecha só? Porque ele mira exatamente, porque ele sabe exatamente aonde que ele quer que chegue. E talvez isso seja exatamente isso que muitas mulheres estão buscando agora. Direção, um norte. Entender que para onde que a sua alma tem que ir, para onde que ela está querendo caminhar. E além disso, esse ano é da força de Ogum Yansan. Meu Deus, poderosíssimo. Ogum traz coragem, romper bloqueio, abrir caminhos. Yansan traz seus ventos de transformação, movendo aquilo que estava parado, levando embora o que não faz sentido permanecer. E quando olhamos para a astrologia, também percebemos que tem um chamado, mas é o chamado da ação e mudança. O planeta que está regente de 2026 é Marte. Marte fala sobre iniciativa, movimento, coragem e atitude. Mas também nos lembra que precisamos agir com consciência, sem impulsividade e sem ansiedade, sem nos desconectarmos de nós mesmos. Então, percebam como tudo se conversa.
A numerologia falando sobre o recomeço, os orixás falando sobre direção, coragem e transformação, a astrologia falando sobre ação e mudança. E no meio de tudo isso, existe nós, mulheres, que estamos querendo despertar, que queremos despertar. Mulheres percebendo que não querem mais apenas sobreviver emocionalmente. Mulheres que querem se reencontrar. E talvez seja exatamente por isso, talvez não, é exatamente por isso que nasceu o chamado das mulheres que se curam. Porque da minha dor veio essa transformação e eu tenho certeza que a da sua dor vai vir a sua transformação. Existe uma coisa muito importante que eu também quero falar para vocês. A cura acontece com muito mais força quando ela é vivida no coletivo. Porque quando mulheres se reúnem com verdade, intenção, consciência, uma vai sustentando a energia da outra. E o grupo cria força, cria acolhimento e cria expansão. E durante muito tempo a gente já foi aprendendo que nós tínhamos que estar competindo uma com as outras. E a esconder nossas dores e carregar tudo sozinha. Mas existe algo muito poderoso quando uma mulher percebe que ela não está sozinha no seu próprio processo. E talvez seja exatamente isso que tantas mulheres estejam buscando nesse momento. Um espaço seguro para simplesmente existir. Sem precisar provar força o tempo todo. Porque a prosperidade não é apenas dinheiro. A prosperidade é equilíbrio, é paz emocional, é clareza mental, é conseguir respirar sem viver no automático o tempo todo. E muitas vezes a prosperidade financeira não flui, porque emocionalmente a mulher está exausta, desconectada dela mesma ou presa a alguns padrões que ela ainda não conseguiu olhar. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque chega num momento em que precisamos olhar para dentro, olhar para nossas dores, para nossas sombras, para as partes que muitas vezes tentamos esconder de nós mesmas, mas não para viver presa nesse mecanismo, presa nisso, e sim para trazer consciência, porque toda mulher possui luz e sombra dentro de si. Nós temos nossas dores, nossos medos, nossas inseguranças, mas também temos potência, sabedoria e amor. E eu acredito muito que o verdadeiro caminho não está no excesso da luz e nem no excesso da sombra. Ele está no caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da consciência. E é ali que começamos a amadurecer espiritualmente. E é ali que deixamos que o ego comece a controlar tudo. E é ali que aprendemos a caminhar com mais presença e verdade. Porque errar faz parte das nossas experiências humanas, sentir medo faz parte, ter dúvida faz parte. Mas quando existe consciência, existe transformação. E por isso, esse encontro das mulheres que se curam foi criado para lembrar que nossa vida é uma tríade: corpo, mente, espírito. E quando uma dessas partes estão desconectadas, todo o resto perde o equilíbrio. Então, esse trabalho vem justamente para trazer essa base: mais consciência, mais presença, mais conexão consigo mesmo. Porque quando a mulher começa a se ouvir de verdade, ela começa também a reorganizar a própria vida. E agora eu quero falar com vocês sobre a energia que vamos trabalhar nesse encontro. As 4 forças femininas que vão conduzir essa experiência, que é Cassandra, Serridwin, Pele e Gaia. E talvez algumas pessoas se perguntem: mas por que trabalhar com deusas? O que isso realmente significa?
E eu quero explicar de uma forma muito simples. Quando falamos de deusas, estamos falando de arquétipos. E o arquétipo é uma energia simbólica que representa experiências humanas profundas. Cada história carrega personagem, cada deusa carrega ensinamentos, dores, transformações e despertares que também existem dentro de nós. Porque toda história carrega uma mensagem. A minha história, a sua história, a história de cada mulher, sempre que quer mostrar alguma coisa. E quando olhamos para essas deusas, não estamos olhando apenas uma mitologia, estamos olhando para espelhos internos, partes de mulheres que muitas vezes ficaram adormecidas, silenciadas e esquecidas. Cassandra, por exemplo, fala da voz interior, da intuição, da mulher que aprende a confiar no que sente. Serridwin fala da transformação, da morte simbólica do velho eu e do nascimento de uma nova consciência. E Pele traz o fogo do empoderamento, a coragem de renovar e remover máscaras e revelar quem realmente somos. E Gaia vem trazendo o acolhimento, a direção, o propósito. Ela nos conecta com a terra, com a nossa essência, com a nossa verdadeira natureza. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Todas vocês têm uma história. E talvez a grande pergunta seja: o que sua história está querendo te mostrar? Porque muitas vezes a dor nos leva apenas para machucar e ela vem para despertar a nossa consciência, na verdade. E as mulheres possuem um dom profundo de intuição, aquela voz interna, aquele sentir, aquele coração que percebe antes mesmo da mente entender. A mulher naturalmente sente a energia, sente o ambiente, sente as pessoas, porque a essência feminina também carrega o dom de nutrir, de acolher, de cuidar da vida. E talvez por isso existem tantas mulheres no caminho espiritual. Mulheres buscando consciência, cura, expansão e conexão com algo muito maior. Então, esse encontro nasceu exatamente com esse propósito. Criar um espaço seguro para despertar essas forças femininas de forma consciente e acolhedora e verdadeira. E esse é o convite que eu deixo para você, que no dia 13 de junho de 2026, nós vamos nos encontrar nesse espaço que é o Terra Luz, para viver uma experiência de reconexão, consciência e transformação feminina. Um espaço acolhedor, feito para mulheres que estão prontas para voltar para si mesmo. Então, esse momento é um momento que vai trazer essa conexão e essa sabedoria interna para fora, para você expandir cada vez mais. E agora eu quero falar com vocês sobre